mais doces que o mel. Ah, quanto anelo em obedecer teus mandamentos e só neles crer. Bom dia, pessoal. Bom domingo para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, do domingo passado, quando nós fizemos a introdução ao estudo da verdadeira espiritualidade. E nesse estudo de hoje, nós vamos falar sobre a espiritualidade mística, quando ela pode ser um desvio, quando esse padrão de espiritualidade pode se tornar num desvio. Eu vou passar novamente aquele vídeo que eu passei domingo passado, eu acho importante. Eu uso esse vídeo como uma metáfora para mostrar como que a pessoa pode começar bem, nascendo de novo, crescendo, exuberante, abençoado, e num determinado momento ele deixa o padrão de espiritualidade de Deus e ele passa a seguir um outro padrão doentio de espiritualidade. Então preste atenção aí nesse vídeo. Que a anorexia fez, né? Isso em 93, olha que gatinha, em 93. Agora, em 2012, meu amigo, 2012, tira o som dela, por favor. 2012, eu conheço gente, não só fisicamente que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente. Que a anorexia fez, né? Isso em 93, olha que gatinha, em 93. Agora, em 2012, meu amigo, 2012, tira o som dela, por favor. 2012, É notório na vida dessa modelo russa. Ela adquiriu uma doença chamada anorexia. A pessoa é uma doença mental. A pessoa se vê gorda no espelho e ela para de comer, até ficar nesse estado aí. Isso pode acontecer também com a nossa espiritualidade, com a nossa vida espiritual. Quando nós paramos de nos alimentar com o verdadeiro padrão de espiritualidade e nós entramos num padrão humano de espiritualidade e começamos a nos alimentar com as informações daquela espiritualidade, com o espírito daquela espiritualidade e chegarmos a um adoecimento, a termos uma espiritualidade doentia. E isso tem acontecido demais, infelizmente. Hoje nós vamos ver então sobre a espiritualidade mística e quando é que ela pode se tornar um desvio da verdadeira espiritualidade. A palavra místico, ela vem do grego mystes, que o sentido da palavra está relacionado com alguém que está envolvido com um tipo de espiritualidade de mistério. É esse tipo de espiritualidade que a pessoa está voltada para mistérios o tempo todo.
secreto. Quando nós estamos envolvidos com esse tipo de espiritualidade, ou desenvolvendo essa mentalidade espiritual, em que a palavra de Deus ela não tem tanta importância como a experiência com o místico, quer dizer, com o secreto, com o mistério, então nós estamos saindo do padrão, estamos nos desviando do padrão e desenvolvendo uma espiritualidade perigosa, doentia. Eu disse na introdução desse estudo que todo tipo de espiritualidade que me afasta das pessoas, que cria orgulho em meu coração, em que eu me trato, eu me vejo como aquele que é puro e as demais pessoas imundas. Todo tipo de espiritualidade que me enche de orgulho, no sentido negativo da palavra, de soberba, que me faz juiz dos outros, que me afasta dos outros, que me faz tratar os outros como menores, como imundos. É um tipo de espiritualidade doentia. São pessoas que estão recebendo informações, leite venenoso, alimento venenoso, heresia, falsas informações que estão separando a pessoa da verdadeira graça e da verdadeira espiritualidade. A palavra místico tem a ver com mistério. E a gente vê hoje nos nossos dias um ramo da igreja evangélica muito voltado para o místico, para aquilo que é místico. Ele deixou um caminho místico, que é próprio da religiosidade brasileira, e aquela pessoa se ingressa numa igreja que está reproduzindo aquele misticismo da religiosidade brasileira. É claro que eu não estou aqui, não tenho nenhum objetivo de lançar nenhum juízo de valor sobre nenhum tipo de religiosidade, de forma nenhuma, ao contrário, em respeito às pessoas, mas eu quero estar apenas no meio evangélico, que é o meu meio. Eu quero falar só para o meio evangélico, que é o meu meio de acordo com a palavra de Deus. Notem aquele texto de Mateus 17, de 1 a 8. Meu óculos já está precisando de trocar essa lente. Então, o texto diz, eu marquei algumas palavras aí com cores diferentes, porque quero exatamente chamar a atenção para algumas questões nesse texto. E se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar, ou pode acompanhar por aqui mesmo, né? Então diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Atentem o significado de monte hoje no mundo evangélico. O significado de monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Uma experiência mística, uma experiência real. Evidentemente que eu não estou aqui desfazendo a questão mística, não estou desfazendo essa questão mística. Apenas eu estou dizendo o que eu estou passando é quando o misticismo, quando a questão mística pode nos afastar da verdadeira espiritualidade. Essa é a minha problematização nessa manhã. É isso que eu estou trabalhando, é isso que eu estou construindo, e peço a sua participação. Você pode participar, você pode aí no chat dar a sua opinião, citar textos, contar alguma experiência que evidentemente vai enriquecer a todos nós. Então atentem bem que algumas palavras no texto receberam cores diferentes. Exatamente, a primeira é transfigurado, Ele foi transfigurado, ele ficou claro como o sol, o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, perderam a cor e eles viram apenas a roupa como um raio de luz. Lhes apareceram Moisés e Elias lá no monte. E Pedro, então, a coisa estava tão boa, a presença de Deus era tão forte, que Pedro disse: bom é estarmos aqui. Que bom, que maravilha nós estarmos aqui. Podemos até passar aqui à noite, fazer aí algumas tendas e ficarmos aqui à noite. Então, eles ouviram uma voz que vinha de uma nuvem: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Notem bem que a voz diz: a ele ouvi. Bom, eu estou pegando esse texto para dizer algo a respeito da espiritualidade mística. E esse algo que eu quero falar é que, se nós pensarmos na vida de Jesus, vamos pensar que a maior parte da vida de Jesus, ela não se passou em cima de um monte, tendo experiências sobrenaturais. Salvo essa vez aqui, talvez a outra no deserto, aquelas experiências mais de tentação e não experiências desse tipo aqui com Deus. Ali estava em cima do monte Moisés, Elias, Jesus. Moisés representando a Torá, a lei, Elias representando a profecia, e Jesus representando o Filho de Deus, a nova aliança. E os discípulos, Tiago, João e Pedro, os três, ouviram uma voz que dizia: Este é o meu filho. Muito bem, foi uma experiência rápida. Eles ergueram os olhos quando Jesus falou: não temam, porque assim que eles ouviram a voz, eles caíram de bruços, caíram de medo. Eles não desmaiaram, caíram de medo. O medo foi tão grande que eles caíram de bruços. E aproximando, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Quando eles olharam, não tinha mais experiência, eles tiveram que voltar para a
realidade. Eles tiveram que descer o monte e pisar no mundo, pisar na realidade do mundo. A vida de Jesus, ela foi na sua maior parte pisando na realidade do mundo. A vida do cristão, em sua maior parte de peregrina, é pisando na realidade do mundo. Não é uma vida de viagens, de sonhos, de anjos, de céu, de inferno, não. Vejam que para Jesus, esse momento aqui é um momento místico para os discípulos, mas é um pequeno momento, é um hiato, comparando com o tamanho da vida deles. O restante da vida deles, com a ressurreição de Jesus, é pregando o Evangelho, sendo perseguidos, presos, maltratados, enxotados, rejeitados, expulsos. A vida deles é essa. Vamos pegar Paulo como exemplo da vida de Paulo e poderíamos pegar os demais apóstolos. Qual é a vida de cada um deles? Longe do seu país, cada um vai para uma nação distante pregar o Evangelho, todos eles morrem assassinados. É uma vida difícil, eles têm que lutar para sobreviver e foram pregar a palavra de Deus. Então, se houver qualquer inversão nessa disposição que nós estamos vendo na Bíblia, notem que a vida de Jesus não era o tempo todo o que está aqui nesse texto. Isso aqui foi uma experiência, algo esporádico, algo, vamos dizer, extraordinário e não ordinário. Isso não era a vida ordinária de Jesus e nem dos apóstolos. Muito embora a questão dos milagres que Jesus fazia, a libertação de demônios, isso existia na realidade do dia a dia, mas esse tipo de experiência aqui, de ver coisas, de sentir essa presença forte de Deus, esse ambiente que parece o céu, e não um campo de batalha. É bom que nós estejamos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Esse ambiente, essa experiência é única. Essa experiência, ela não é o ordinário da vida, mas ela é esporádica. Então, todas as vezes que o místico quer tomar conta da nossa vida e fazer disso daí 365 dias por ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Isso daqui é um avant-première do céu. Isso daqui é um flash, só para eles verem como será a presença plena de Deus. Isso não é o dia a dia, isso não é a experiência do dia a dia do cristão. Então a gente vai vendo já daqui que quando a proposta de uma espiritualidade mística quer ocupar todo o nosso tempo com um mundo místico de visões, um mundo de mistérios, um mundo dessa natureza, algo está errado, porque na vida de Jesus essa coisa se dá como algo esporádico. Eles tiveram que descer e voltar para a batalha. Mas e expulsão de demônio, e ressurreição, milagres e tal. Isso está relacionado com o ministério de Jesus e depois dos apóstolos, não na mesma intensidade que Jesus fez, mas isso não significa
que eles não estivessem com o pé no chão na realidade da vida. Aconteciam milagres, sim, libertações, sim, mas estavam com o pé no chão da realidade da vida, nas batalhas da vida, que aí já vai entrar no campo da fé. No campo da fé. É diferente dessas experiências que eles estão tendo lá em cima no monte. O misticismo, então, eu posso dizer que é uma curiosidade, um profundo desejo de entrar em contato com o oculto. É uma curiosidade, um profundo anelo de ter comunhão com as coisas ocultas através da experiência. Então, a experiência é um fator preponderante num paradigma de espiritualidade mística. Se não tiver experiência, não tem acontecimento. Se não tiver experiência, não tem crescimento. Se não tiver experiência, não tem vida. Então é necessário que haja a experiência. E a gente vai vendo como que o misticismo ele está presente em todas as religiões, mas como é que ele se faz no mundo evangélico, Vamos ver aí um pequeno filme que eu separei, e vamos analisar aí uma demonstração de um tipo de espiritualidade mística. Notem aí que o tipo de espiritualidade que essa comunidade vem desenvolvendo, as pessoas começam a rodar, caem e chamam essa queda de desmaio no espírito. Segundo esse padrão de espiritualidade, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela cai e ela desmaia no espírito. Esse tipo de espiritualidade demonstra um descompromisso imenso com a palavra de Deus, um desconhecimento total das Escrituras Sagradas, demonstra uma comunidade que não está se alimentando na palavra de Deus, algumas pessoas até rindo, brincando na hora do culto, e evidentemente um tipo de espiritualidade que está seguindo essa proposta da hipnose, né? Porque isso é uma histeria coletiva. Eu não preciso nem falar que isso é coisa do diabo, não preciso de chegar a esses extremos não, mas basta dizer da hipnose coletiva, da hipnose da coletividade. Isso é muito claro, todos os elementos da hipnose estão presentes aí nesse tipo de reunião, e essas pessoas caem, têm essa experiência mística. Mas não é uma experiência com Deus. Olha lá, outra pessoa caindo lá, e lá atrás, desmaiam por um pouco. Alguns devem cair porque ficam tontos mesmo. Então a gente vê aí um padrão de espiritualidade mística através desse pequeno vídeo. Pois bem, característica, eu poderia aqui passar vários filmes para mostrar outros exemplos dessa espiritualidade mística, mas acredito que aqui já é suficiente.
E algumas características desse padrão, desse paradigma de espiritualidade mística. Deus, demônio, a vida diante dessa espiritualidade mística, para quem está desenvolvendo, a vida é ou Deus ou demônio. E geralmente o demônio ocupa a maior parte da vida, tudo é demônio. Né? Uma doença é demônio, uma dor é demônio, um barulho é demônio. É claro, nós sabemos que demônios existem, tudo que a Bíblia ensina nós cremos, nós sabemos que há lutas espirituais, que há possessões demoníacas, mas a vida ela não pode estar dividida Deus-demônio. Na verdade, quando a pessoa é cristocêntrica, a vida é Deus. A vida é Deus, tudo está debaixo da providência de Deus em todo o tempo. Deus preenche a totalidade da vida e da existência da pessoa. Demônios são acidentes ou incidentes, mas esse dualismo e nesse padrão de espiritualidade, o demônio ocupa quase todo o foco da vida e Deus fica mais ou menos exprimido ali em algum lugarzinho, destoa do que a palavra de Deus ensina. Emoção como base é outra característica desse padrão ou paradigma místico. Se não tiver emoção, não houve razão de culto. Se não há emoção, não há adoração para esse padrão. Se não há emoção, não valeu a pena. E é por isso que as pessoas que desenvolvem esse tipo de espiritualidade, eles desenvolvem um processo de endorfinas dentro do corpo tão grande que eles não conseguem participar de uma reunião, de uma igreja que desafia os seus crentes a usarem a capacidade de pensar, de refletir, de se edificar, porque esse padrão não traz tanta emoção como naquele filme que nós vimos ali, aquele vídeo daquela comunidade. Então, se não há emoção, se não há endorfinas sendo hormônios do prazer sendo lançados aí no corpo, liberados, e não há esse tipo de emoção forte, radical, não há espiritualidade, não há culto, não há adoração, não há vida com Deus para esse padrão. Experiência como sinal. Então, a experiência para essa espiritualidade é o sinal da presença de Deus. Não é tanto que a fé é o padrão para todos os crentes andarem pela fé, não é a experiência. Então, a experiência é o sinal de que essa pessoa está tendo vida com Deus, de que essa pessoa está crescendo na graça de Deus, é a experiência. Se não tiver experiência, como também a emoção, então não há vida espiritual, não há experiência com Deus. A busca do oculto é muito forte nesse tipo de espiritualidade. Então há uma curiosidade muito grande por revelações, por Deus revelar coisas ocultas, Deus revelar datas, Deus revelar fatos, Deus revelar questões a respeito da vida dos outros, com quem que eu vou me casar. Então a Bíblia, a palavra, ela é colocada de lado e o anelo pelo oculto é muito grande mesmo. A preguiça mental é extremamente grande também, a preguiça de usar a mente, usar o raciocínio, de julgar todas as coisas, de analisar todas as coisas, de pensar, de refletir. Jesus falou certa vez com os fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Examinai. O exame é algo que não existe muito dentro desse padrão,
o exame, principalmente das Escrituras, o esforço para participar de um estudo bíblico em que é ensinado a palavra, também não é muito buscado, não é muito prazeroso. O prazer é a emoção, é a experiência, é o contato com o oculto. Então nós temos aí a crise no silêncio, o esoterismo, a superstição, né, a anti-ortodoxia. Essas pessoas, elas têm pavor de igrejas que ensinam a Bíblia, elas têm pavor de crentes muito chegados à Bíblia, que leem a Bíblia, que creem na palavra. E uma outra característica é o inchaço espiritual, muito comum nesse tipo de espiritualidade. Ora, se eu tenho revelação de Deus, se eu falo com Deus através da minha vida, eu vejo anjos, eu sou arrebatado, eu rodo, eu desmaio no espírito, etc, etc. Isso acaba criando um inchaço e duas categorias de cristãos, de crentes. Uma categoria super espiritual, hiper espiritual, chegando até o ponto lá de 2 aos Coríntios, capítulo 12 em diante, daqueles crentes que apareceram lá em Corinto. E uma outra categoria de crentes nominais, tradicionais, que são fracos, que não têm essa experiência, que não têm vida com Deus, que precisam ter essa vida com Deus, e por aí vai. São características da espiritualidade mística. Nós não descremos de forma nenhuma nesse tipo de vida nosso com Deus, nos poderes de Deus que se manifestam, nas coisas extraordinárias que podem acontecer em nossas vidas, como milagres, libertação de demônios e outras experiências mais, mas estou usando a palavra extraordinário, lembrando lá do monte, que aquilo ali não é o padrão contínuo da vida, aquilo ali são picos esporádicos em nossas vidas. O básico, o padrão é pé no chão, é a realidade, tem que ser pela fé, e a gente vai ver isso mais na frente. Então a vida com Cristo não consiste em extraordinários, ela não consiste em extraordinários. Transfiguração, resplandecência do rosto, roupas brilhantes, aparecimento de anjos, nuvens luminosas, ambiente energizado, desejo de permanência, voz que sai de uma nuvem, medo e quedas, fim de tudo. Pois bem, a vida com Cristo não é isso. Eu vou repetir que coisas extraordinárias podem acontecer conosco, experiências maravilhosas podem, mas são picos. A vida não é constituída de picos. Os picos são poucos. Picos das montanhas. A vida é constituída de planície. A vida é constituída de chão, realidade. A palavra, ela nos ensina que nós somos peregrinos aqui na terra e faz uma comparação com Israel peregrino no deserto. Nós estamos indo para Nova Canaã, eles estavam indo para a velha Canaã, para a velha Jerusalém. Então, como peregrinos, nós estamos no deserto. Chegará o dia, sim, que nós vamos subir para o pico mais alto. E lá nós veremos Deus eternamente. Nas mais fulgurosas e maravilhosas experiências que a mente humana não pode vislumbrar. Não há palavras humanas para descrever, não há emoções, não há sensações, não há códigos humanos para decodificar o que há lá. Mas aí é no céu. Aqui na terra é deserto, é deserto. Há muitos crentes hoje que a vida deles é serem arrebatados para o céu, serem arrebatados para o inferno, anjo todo dia, voando nas asas dos anjos.
Essa é uma espiritualidade mística. E quando chega a um ponto desse, essa espiritualidade, a pessoa começa a desenvolver uma espiritualidade, como o caso daquela modelo. Uma espiritualidade que não é a espiritualidade verdadeira, conforme a palavra de Deus nos ensina, mas uma espiritualidade que pode chegar até o ponto da doença. E vou repetir mais uma vez. Espiritualidade que me separa de Deus, me separa das pessoas. Espiritualidade que me coloca acima das pessoas, como se eu fosse melhor do que elas. Espiritualidade que gera orgulho no meu coração, e que eu me trato melhor que as outras pessoas. Espiritualidade que gera animosidade no meu coração contra outras crenças. Espiritualidade que me coloca numa posição de juiz, em que eu começo a julgar, que me coloca na porta do oculto, é só o oculto, a busca do oculto. Esse tipo de espiritualidade, esse padrão de espiritualidade não é o padrão que a palavra de Deus nos ensina. É um padrão doentio de espiritualidade, ou são padrões doentios, porque há vários tipos de padrões de espiritualidade. Hoje nós estamos vendo sobre essa espiritualidade mística, Pois bem, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não fiquem tão preocupados com nuvem luminosa, com roupas que ficaram transparentes, com rosto que brilhava como o sol, com a paz que tomou conta, um pedacinho do céu ali em cima do monte. Não fiquem tão preocupados em buscar isso, mas busquem o que o meu filho quer falar com vocês. É aqui que está a chave da verdadeira espiritualidade. Se preocupem e busquem, como uma criança recém-nascida deseja o leite, desejem ardentemente ouvir o que ele tem para falar para vocês. Não só ouvir, mas fazer o que vocês estão ouvindo. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, notem bem que Jesus, ele diz aqui: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Notem o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. É possível expulsar demônios? É possível ter um padrão de espiritualidade místico, voar em asas de anjo, ser arrebatado ao inferno, ser arrebatado ao céu, para lá e para cá, todo dia, toda hora, tendo isso como padrão da vida, como algo que acontece todo dia e toda hora? É possível uma pessoa adentrar por esse caminho e ouvir essas palavras? Nunca vos conheci. Porque a verdadeira espiritualidade é ouvir e fazer a vontade do Pai. É aqui que está a chave. Não é tanto rodar, cair, desmaiar, ter experiências de dom de língua, revelação, anjos, céu, arrebatamentos. Não é isso que define a verdadeira espiritualidade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Coisas extraordinárias podem acontecer, pode existir visão de anjo, pode existir alguém que venha ter algum tipo de revelação, ou algum tipo de
de visão, sonho, sim, mas essas coisas não podem ser e não são todo dia, são picos, são experiências extraordinárias que podem acontecer quando o Senhor quer. Mas o padrão é o ordinário, é ouvir o meu filho amado em quem me comprazo e obedecer. E um outro texto, ainda Mateus 12:50, em que Jesus chama a atenção dos discípulos mais uma vez, quando ele fala, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas a minha vida toda foi mística, eu vi anjos, eu vi o céu aberto, eu vi isso, aquilo, outro. Mas não é essa a questão. A questão é, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A questão é obediência. A questão é subserviência. A questão é a minha vontade estar rendida à vontade dele. É ouvi-lo. E como é que eu ouço? Como é que eu ouço o meu Senhor? Na palavra. É pela palavra. Ele disse que o Espírito nos faria lembrar de tudo que ele tinha ensinado. É na palavra, através da palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na sua, se não me engano, segunda carta, deixa eu só conferir, 3,16, e ele diz assim, tu porém, no 14, né? 2 Timóteo 3,14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que eu vou ouvir o Filho amado? É através da Escritura que ele me repreende, que ele me corrige, que ele me ensina, que ele me educa na justiça, a fim de que eu seja perfeito e habilitado para ser usado por ele para toda boa obra. Ainda lá em Lucas 12:47, ele diz o seguinte, dentro desse ponto que eu estou analisando aqui com os irmãos. Lucas 12, no versículo 47, que diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Soube da vontade, mas não fez. E em João 7:17, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quer fazer a vontade dele, vai conhecer que o que Jesus está ensinando vem de Deus. O que Jesus está ensinando vem de Deus. Ninguém, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2,18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, baseando-se em visões. Ali em Colossenses havia um grupo de irmãos desenvolvendo esse tipo de espiritualidade mística. Isto é, esse tipo de espiritualidade que está voltada para o mistério,
pro oculto, que está sempre buscando revelação, está sempre às portas do oculto. Deuteronômio 32 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas, aqui, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Pertencem a nós e aos nossos filhos. Portanto, muita gente baseando-se em visões, enfatuado, humildade, culto aos anjos, e por aí vai. E por aí vai. Pois bem, eu vou chegando ao final aqui, e aqui nesse final eu quero mostrar esse trem aqui, esse trenzinho, né, que está significando ou ilustrando a verdadeira espiritualidade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e pronto. Ok? Por isso é que os pícaros da vida espiritual, uma vez ou outra, Deus nos leva numa experiência que marca a nossa vida. Experiência, emoção, sensação. Mas esse não é o padrão do todo dia. Eu já estou falando isso desde o início. O padrão do todo dia é a luta. É descer dos pícaros, pisar no chão e continuar no deserto. E é por isso que a gente precisa viver pela fé. Por isso a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não diz que ele vive pelas emoções, ou pelas sensações, né? Ou pela experiência. Esse tipo de espiritualidade mística exalta as emoções acima da fé, como mais importante que a fé. Aqui está o erro dela. Exalta as sensações. Já viram aquele tipo de crente? Eu estou com a sensação que tem um anjo aqui. Eu acho que estou uma sensação que tem alguma coisa em você que eu tenho que orar. Eu tenho uma sensação. Não, o crente vive pela fé. A palavra de Deus, ela é taxativa em todo o tempo. Ela está falando isso, ela diz isso, ela nos ensina. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu me lembrei desse texto aqui, se não me engano, está lá em 2 Coríntios. Esse é um texto que eu gravei, eu estava com 19 anos de idade. Isso fica na minha mente, como vários outros. Desde cedo eu leio muita Bíblia, maravilhosamente pela graça de Deus. E tem um texto que Paulo pergunta para os coríntios. Eu não havia separado ele, mas nós podemos tentar encontrá-lo aqui, porque nada podem. Está em 2 aos Coríntios. Se eu não encontrar, eu vou citar. Tem muito tempo, o texto ficou em minha mente. É isso mesmo, 2 aos Coríntios 13:5, quando ele diz assim: olha, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 aos Coríntios 13:5. Examina aí na sua Bíblia. O que Paulo está falando? Olha, examina se a sua vida está sendo aquele trenzinho ali. Se é a fé que está na frente, se você está indo pela fé. De vez em quando você vai lá no vagãozinho da emoção, da sensação, da experiência. Tudo isso é importante e tudo isso existe na vida cristã com Cristo, mas não é o que puxa a nossa vida o tempo todo. Não é o que vai dar força para a vida e para frente. Você tira a locomotiva ali, desengata ela dos vagões, o que vai acontecer com a emoção, sensação e experiência? Vamos ficar parados. O que vai nos dar o poder de continuar, a força, o ânimo, é a fé. O que vai nos levantar, que vai apagar os dardos inflamados e que vai trazer estímulo e ânimo ao nosso espírito, é a fé, não é a emoção, não é a sensação, não é a experiência.
A espiritualidade que se baseia em emoção, sensação, experiência, como essa mística e como outras que eu falarei, esse tipo de espiritualidade que se baseia na emoção, a vida é assim. Um dia eu estou bem demais, amanhã eu já estou mal, igual uma montanha russa. Por quê? Emoção. As emoções variam, vivem assim. Então, um dia eu estou lá em cima, cheio do Espírito Santo, no outro dia eu estou lá embaixo, com a minha consciência condenada ao inferno. Por quê? Porque eu estou vivendo, colocando a emoção na frente da fé. Eu não estou vivendo pela fé. O que está puxando a minha vida é a emoção. Então, no dia que a emoção está lá embaixo, eu estou arrasado. Eu estou com vontade de desviar do Evangelho. Mas o dia que a emoção está lá em cima, eu estou irado. Estou querendo fazer tudo para Cristo. E, na verdade, a verdadeira espiritualidade nos chama ao desafio da fé. O crente viverá pela fé. Se eu sentir que Deus está presente na reunião da igreja, que bênção, que maravilha. Mas se eu não sentir, eu vivo pela fé. Eu sei que Ele está presente porque a palavra diz que Deus está presente. A verdadeira espiritualidade, então, me chama para o desafio da fé. E se eu estou louvando a Deus e sentir que tudo está ficando leve, maravilhoso, que maravilha. Mas se eu estiver louvando a Deus e não sentir nada, que maravilha, porque eu vivo pela fé. Se eu tiver com a sensação que vai acontecer uma desgraça amanhã, eu vivo pela fé, eu não vivo por sensação. Quantas vezes nós somos tomados por sensações que estão mais relacionadas com algum adoecimento psíquico e mental nosso. E aquilo nunca acontece. Somos tomados por sensações que algo horrível vai acontecer. E nunca acontece. Eu ouvi um pastor há alguns dias trazendo uma profecia sobre os Estados Unidos no mês de novembro. Ia acontecer em novembro, tipo uma guerra civil nos Estados Unidos, em novembro. Pode até ser que vai acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos, muito difícil. Mas aquele pastor trouxe visões claras, vívidas. Soldados chineses na rua dos Estados Unidos, e guerra, o povo correndo, morte, sangue, e pedir oração. Novembro passou, não houve nada disso. Não estou de forma nenhuma aqui dizendo que Deus não possa mostrar em sonho, de uma forma extraordinária, dar uma revelação ou uma experiência, mas nós não vivemos atrás disso. Isso é que vem atrás de nós, segundo Deus queira. Nós vivemos pela palavra, pela fé naquilo que a palavra nos ensinou. É todo o tempo pela fé. Se nós sairmos da fé e voltarmos para a emoção, nossa vida vai ser aquela montanha russa. Se voltarmos para a sensação, qualquer hora nós vamos ter um infarto, por causa das sensações ruins que vêm. E a experiência? Eu não tenho que ter experiência para comprovar que algo é verdadeiro. Eu não tenho que ter experiência. Eu tenho que ter fé. Pela fé eu sei que é verdadeiro. Eu não preciso experimentar para saber que é verdadeiro. Portanto, hoje eu concluo aqui sobre a espiritualidade mística e dizendo, né, a pergunta é: quando é que a espiritualidade mística pode ser um laço? Quando? Exatamente, nós vimos aí, quando a minha vida está sendo dirigida pelo interesse, o anelo pelo oculto. Eu não tenho que estar interessado pelo oculto. Experiências com o oculto de Deus, emoções provindas desse contato com o oculto, com as revelações ocultas
que só eu e poucos vamos entender e posso receber. Então, quando a coisa descamba para aí, quando a vida se torna um pico, e quando eu não estou mais com o pé na realidade do dia a dia, isso pode adoecer minha cabeça. Já ouvi muitos casos de casas de loucos estarem cheias de evangélicos que seguem esse tipo de linha, cheias de evangélicos. Porque queriam ver anjo o tempo todo, sonhar o tempo todo, andar nesse mundo o tempo todo. E a gente vê que Jesus realmente subiu ao monte uma vez, durante 3 anos. Uma vez ouviu-se a voz de Deus. João Batista ouviu quando estava batizando. A mesma coisa, esse é meu filho amado. Então vamos colocar 2 vezes. Mas na maior parte do tempo era com o pé no chão, vivendo pela fé, nos incentivando a viver pela fé. Dentro da realidade dura da vida, lutando contra príncipes, principados, potestades. Essa é a vida cristã. Eu quero agradecer a todos que compartilharam desse estudo e desejar um domingo abençoado a todos.